Graça e paz, bendito seja o Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, o Deus altíssimo e poderoso, aquele que é terrível em seus enfeitos. Eu creio que o ano de 2021, ele não vai mudar nada. Março continuará março, janeiro continuará janeiro. E eu acredito que só os seres humanos têm a capacidade de mudar. Porque Deus, Ele te deu habilidades, te deu dom e te deu talentos que possa mudar o ano de 2021. Eu acredito que você só será próspero, você só estará saudável se você de verdade trabalhar, fazer grandes coisas. Você será saudável se você cuidar de você, comer comida de verdade, beber mais água. Eu acredito que isso pode acontecer. O ano em si não pode trazer nada, se você não for capaz de mudar. E hoje eu quero falar de família. Uma das mais antigas instituições e segurança da humanidade está em extinção. Uma das mais antigas instituições da Terra e segurança da humanidade está entrando cada vez mais em extinção. Uma das melhores formas, uma das melhores coisas que possamos fazer é investir em família. É restaurar famílias à ideia original de Deus. Se nós não conseguirmos consertar a nossa família, não conseguiremos consertar a nossa nação. Se nós não conseguirmos consertar a nossa família, não conseguiremos consertar a nossa nação. A família é a chave de uma nação saudável e produtiva. Não existe um programa do governo que possa curar uma nação ou restaurar uma nação melhor que família. Não existe em nenhuma nação, em nenhum país, um programa do governo que possa restaurar, que possa curar uma nação melhor que família. Não existe. Todo o dinheiro investido pelo nosso governo para consertar a geografia, a criminalidade e outras coisas que nos afetam, tudo isso não vai valer a pena se a gente não investir em família. Hoje, temos várias famílias destruídas, várias sociedades destruídas, várias igrejas destruídas, vários mendigos nas ruas mendigando, vários homens de rua, crianças de rua, prostitutas, criminalidade, violência, corrupção. E de onde vêm essas pessoas? De onde é que vêm essas pessoas? Essas pessoas vêm de alguma família. Hoje, mais do que nunca, temos líderes de instituições, grandes líderes, com problemas seríssimos de caráter, de honestidade, de integridade,
e problemas sexuais. Vários líderes e pastores de instituições e igrejas religiosas com problemas seríssimos de integridade, de honestidade, caráter e com problemas seríssimos de sexualidade, em que muitos dos membros da sua congregação sofrem ou sofreram algum assédio sexual ou outro tipo de abuso. E muitos deles sofrem algum trauma porque não podem falar ou confrontar aquelas pessoas que deveriam ser exemplo dessa instituição, porque vão destruir os casamentos dos presbíteros, dos aqueles líderes, e seja o que for. Onde é que falhamos ao longo do caminho com essa instituição? O que aconteceu ao longo do caminho com essa instituição? Por que chegamos a esse ponto de que ninguém mais queira falar acerca disso? Ninguém mais queira falar no meio da nossa instituição igreja. O que aconteceu com essa instituição? Aonde é que falhamos? A família era visto como um lugar de refúgio e segurança. Era um lugar em que as pessoas podiam se refugiar, podiam fugir dos seus problemas e dificuldades da vida. E ao entrar pela porta da casa ou da sua casa, você sentia segurança. Abraços que produziam sentimentos de bem-estar. O lar era visto como um lugar de refúgio. O lar era visto como um lugar de refúgio, de problemas, de dificuldades, em que as pessoas fugiam de todos os problemas. E ao chegar na sua casa, você sentia seguro, você sentia uma segurança, uma paz. E ao abrir a porta, e entrava aquele abraço dos seus filhos, do seu marido ou da sua esposa, um sentimento que produzia um bem-estar. Tudo isso mudou. Essa instituição passou por várias mudanças. E o lar do século XXI, em modo geral, é um campo de batalha. Em que hoje encontramos palavras como não me importo, isso é com você, não me interessa, palavras de raiva, de abuso, palavras de desonestidade, de hostilidade, e isso tem se tornado comum nos lares de hoje. Vemos hoje em várias famílias em que passam pouco tempo com seus filhos. Ou em outras palavras, nunca quase fazem uma única refeição juntos na mesa. Os pais de hoje correm para casa a fim de comer e saírem novamente. E o lar se tornou um lugar de comer e dormir. E o número de pais solteiros e mães solteiras está crescendo a cada dia.
Porque o lar de hoje se tornou um lugar só de chegar e comer e dormir. As pessoas não têm mais tempo de gastar um pouquinho de tempo com seus filhos. Entupe eles com tablets, com sei lá o que, de internet. E não tem tempo saudável, não tem um tempo de qualidade com a sua família. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é como os valores familiares viverão em sua família. Como os valores familiares viverão em sua família. Como será a sua família daqui a 5 anos, daqui a 6 anos? Como se fará? Como fará? Como fazer da sua casa um lugar saudável? Em que as pessoas, ao abrir a porta da sua casa, possam receber abraços que produzem sentimento de bem-estar. Como fazer da sua casa um lugar saudável e amável, em que as pessoas não queiram sair. O lar, a família, era um lugar santo e seguro. Era um lugar santuário e seguro. Um lugar amoroso. Um lugar em que se produzia um sentimento de bem-estar. Mas tudo isso mudou através da televisão e da internet. Violência, programas com total falta de decência, sem valores morais, têm invadido a nossa casa. Violência, programas com total falta de decência, programas sem moral, sem valores morais, passando a cada dia nas nossas televisões. Porque existe uma quantidade crescente de violência, de imoralidade, de ganância em nossa sociedade, em nossas famílias. E como explicar a desonestidade, a ganância entre grandes líderes que levam empresas, instituições à falência, a fim de se beneficiar? Como explicar tanta desonestidade, tanta ganância, tanta imoralidade em grandes executivos, em grandes líderes que levam instituições à falência, à ruína, a fim de se beneficiar a si mesmo? Grupos violentos se tornam públicos e famosos com as suas ideologias distorcidas através das páginas de internet. Uma sociedade tecnológica e viciada à mídia que só oferece violência, traição, ganância, imoralidade, divórcio. É o que passa nas nossas televisões. Filho traindo pai, a mãe.
divórcios sem nenhuma justificação, homens violentos, com ideologias todas distorcidas. Como explicar isso? A palavra de Deus revela os motivos pelo qual os padrões morais e valores estão se devastando de uma forma tão rápida. A palavra de Deus nos mostra no livro de Deuteronômio. Mas primeiro quero ler Salmos 128. Salmo 128. Salmo 128 nos mostra onde é que falhamos. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua mesa. Os teus filhos como a plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Aonde é que falhamos? A falta de temor às coisas de Deus. A falta de temor aos padrões morais, aos valores familiares que Deus havia estabelecido sobre a sua igreja, sobre a sua família. A palavra de Deus nos mostra: se nós não conseguirmos consertar a nossa família, não conseguiremos consertar a nossa nação. Se nós falharmos de impactar a próxima geração será impactada negativamente pela consistência da nossa negatividade ou do nosso fracasso de consertar a família. Vou repetir. Se nós fracassarmos de impactar a próxima geração, ela será impactada negativamente pela consistência da nossa negatividade. Porque não existe nenhum programa neste mundo de governo que possa restaurar a identidade dos nossos jovens se nós não consertarmos a família. A família é a chave para uma nação saudável, estável e produtiva. E a primeira coisa que falhamos, fracassamos, foi o temor aos padrões morais e aos valores familiares que falhamos. E Deus ainda vai além no livro de Deuteronômios. Se não falha a memória, capítulo 6. Capítulo 6. Ele diz assim:
E diz assim, no capítulo 6, diz assim, no versículo, vou começar no 4, capítulo 6, versículo 4, diz assim: ouve Israel, ouve minha família, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. No versículo 6 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, para que o tema. E no versículo 7 diz assim, e aqui é que vem: e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Se nós falharmos de impactar essa geração, ela será impactada negativamente pela consistência da nossa negatividade, porque não falamos mais dessas coisas. Jovens estão sofrendo assédio sexual, não podem falar porque é o líder da igreja. Sofrem algum tipo de abuso por um presbítero, seja quem for da liderança, não pode falar porque o casamento dele está em jogo. Ele não pensou quando fez aquilo no casamento dele. Jovens são impactados negativamente a cada dia na sua verdadeira identidade, porque não são ensinadas a palavra de Deus. São ensinadas num Deus que vai conquistar tudo a mão beijada. Por quê? Aqui diz: a intimarás. Em outras versões diz assim: e ensinarás aos teus filhos, delas falarás todos os dias, sentado em tua casa, andando no caminho, deitando-te, levantando-te. Ensinarás aos seus filhos os padrões morais e os valores familiares. Não é ensinar só a cozinhar uma mulher. Não é ensinar o homem só a ir trabalhar para prover para a sua família. Isso já temos muito, mas não ensinamos os nossos filhos valores e princípios, padrões morais de uma família. Deus fala para aqui no livro de Deuteronômio, para eles: ensina o seu filho, intima-o. A igreja virou as costas aos padrões estabelecidos por Deus, lançou fora as diretrizes divinas. A igreja não ensina mais. A família não ensina mais os princípios e valores que deveriam ser ensinados aos nossos filhos acerca de família. Precisamos voltar. Nós semeamos o vento da violência na mídia e estamos colhendo a tempestade do crime. Semeamos o vento da imoralidade explícita nas televisões e estamos colhendo a tempestade do divórcio.
Semeamos o vento do conteúdo sexual explícito nas televisões. Estamos colhendo a tempestade de homens com mente perversa dentro das nossas igrejas, dentro das nossas lideranças, que atacam as nossas filhas. Conheci várias pessoas que não puderam falar, ou que falaram, mas os pastores defenderam os líderes defenderam o pastor, que era normal. Ou aquela pessoa ia destruir o casamento daquela pessoa. Ou ia destruir o casamento, ou ia destruir o ministério. E essa instituição está sofrendo cada dia. Está sofrendo a cada dia, está sofrendo. Nós acreditamos que Deus fará de tudo para restaurar isso, sem que nós façamos a nossa parte. Acreditamos que Deus restaurará tudo isso, sem que nós de verdade façamos a nossa parte, o que não é verdade, é mentira. Porque Deus iria tirar a nossa responsabilidade de sermos exemplo para a próxima geração. De sermos um exemplo para isso. Para que isso aconteça, para que Deus restaure ou cure, nós teríamos que de verdade o pedir ajuda. Teríamos que de verdade pedíssemos a Ele que voltássemos a temer aquilo que Ele colocou em nós. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, aqui está o capítulo 5, versículo 15, Deus nos alerta das nossas fraquezas. E diz assim no versículo 15, capítulo 5, Osés, depois Daniel, vem assim, Ezequias, Daniel, Osés, diz assim, versículo 15 diz assim, irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados de madrugada me buscarão. Irei e voltarei ao meu lugar até que se achem os culpados. E quando eles estiverem angustiados de verdade, eles me buscarão de madrugada. Por que Deus fala de madrugada? Várias escrituras Deus fala quando eles estiverem angustiados, quando eles estiverem aflitos, eles me buscarão de madrugada. Porque de madrugada, quando a gente busca, porque a gente quer, é que a gente está aflito, é que a gente está desesperado. Deus criou Adão e Eva. A palavra no versículo 28, Gênesis capítulo 2, no versículo 28 diz assim, e Deus os abençoou, e Deus os abençoou, e Deus os abençoou. A família começou lá. Deus depois faz uma promessa para Abraão. Já no versículo, no capítulo 12, quando ele fala, sai da sua parentela. E Abraão vai. E Deus diz assim, através de você, todas as famílias serão abençoadas. Mas Abraão tinha que ser o quê? O exemplo da próxima família.
porque ele era o líder. Ele foi o exemplo da próxima família. Assim como Isaac, Jacó, assim como outros que seguiram essa sequência. Precisamos voltar às diretrizes estabelecidas por Deus. Essa instituição chamada família está em extinção. Cada vez mais, cada ano que passa, o mundo das trevas está investindo de tudo para destruir e para trazer confusão. Cada vez mais está intensificando o seu investimento para destruir essa instituição. Hoje acreditam, hoje encontramos várias pessoas que já não acreditam ou que tenham a fé nessa instituição por causa de muitas decepções daqueles que deveriam ser exemplo pela sua conduta e princípio. Os líderes que deveriam ser exemplo violaram essa autoridade, violaram esses princípios, demonstrando outro tipo de conduta. Como é que o ano de 2021 vai mudar? Só vai mudar se nós entendemos que a família é a chave principal de uma nação saudável e produtiva e estável. Só vamos entender que não existe e não existirá nenhum programa de um governo que possa restaurar uma nação ou curar uma nação melhor que família. Só vai mudar quando nós entendemos que a família é tudo. Que o lar era aquele lugar em que as pessoas poderiam fugir dos seus problemas e dificuldades da vida, e ao entrar pela porta da sua casa, se sentiam seguros, abraços que produziam sentimentos de um bem-estar. Tem casas que você quer entrar e sair na hora. Tem marido que inventa trabalho só porque não quer estar em casa. Tem esposa que nem quer. Está sempre com dor de cabeça porque não quer estar junto com sua família. Como restaurar isso? Como quebrar essa falta de bem-estar? Esse sentimento de confusão em que o inimigo tenta destruir? Precisamos de novas famílias. Novo no sentido de restaurar aquelas famílias. De poder sentar, expor tudo e restaurar tudo de novo, porque existe uma saída com ele. Ele pode. Ele criou a família, então ele sabe. Jesus falou que eu sou a rocha. Eu sou a rocha. Quando você quer construir na rocha, você não só chega lá e coloca a sua casa. Você tem que cavar a rocha, tem que cortar a rocha. E é muito desafiador. Já colocar na terra é muito fácil. É só cavar. Acabou. Dependendo da terra, fica mais fácil. Mas quando você chega na rocha, eu costumo dizer que o homem ele é a fundação
E a rocha é Jesus, que segura toda a fundação. Porque Ele é a rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, nada. Mas se você ir para do outro lado da areia, a areia pode desabar. Precisamos dessas pessoas, de mulheres, de homens, que de verdade possam restaurar isso. E que os nossos filhos sejam impactados positivamente com essa consistência de positividade. Se nós fracassarmos de impactar essa geração, a próxima geração será impactada negativamente pela consistência daquilo que nós estamos fracassando. Precisamos restaurar. Esse ano só vai ser bom, só vai prosperar, só vai ser saudável se nós entendermos que a família é a chave para uma nação saudável e produtiva. Deus fala assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se ache ou até que se reconheçam os culpados e busquem a minha face, e estando eles de madrugada me buscarão. Esse é o tempo de nós buscarmos. Precisamos quebrar. Líderes precisam de voltar à essência do Evangelho. Temer ao Senhor. Falhamos porque não tememos. Achamos que Deus não tem nada a ver. Eu quero orar junto com você, pela sua família, para que Deus mostre isso. São tantas famílias destruídas, tantas sociedades quebradas, tantos jovens sem identidade própria, porque os pais são divorciados, tantos jovens frustrados sem entender o propósito de Deus, porque foram assediados de alguma forma com aqueles que deveriam ser exemplos. Prostitutas, mendigos, meninos da rua, saem de alguma família. Eles não apareceram só do céu. Eles saíram de alguma família. Alguns se tornaram mendigos de rua, meninos de rua, abandonando suas famílias, porque já não aguentavam mais. E nós precisamos restaurar isso. Bendito sejas tu, ó Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Poderoso, altíssimo e terrível em seus enfeitos. Por amor do seu nome, o Senhor nos deu um Redentor, Cristo Jesus. Eu te peço, por cada família que vai estar ouvindo isso, por cada pessoa que vai estar ouvindo isso, que a graça do Senhor venha sobre essa pessoa e que o Senhor restaura essa família, Senhor. Abençoa essa família, essa viúva, esse viúvo, esse divorciado, essa divorciada, esse casal, esse pai solteiro, essa mãe solteira, esse não casado que sonha casar e formar uma família decente. Vivemos numa sociedade quebrada, em que o mundo daquilo que acham que é o feminismo ou o machismo está se apoderando e destruindo várias famílias. Eu te peço, Jesus, pela graça do Senhor, pela misericórdia e a compaixão do seu povo. Abençoa, Senhor, guarda esse povo. Aqueles que estavam divorciados, Senhor, restaura o casamento dele. Nada para ti é impossível. Aqueles que sonham casar, que o Senhor dê um casamento justo, um casamento segundo o seu coração.
que eles venham de verdade construir a sua fundação do seu casamento na rocha, não na areia, porque chegará as tempestades, as dificuldades, os problemas e tantas coisas. Mas se estiverem na rocha, nada abalará, porque saberão que a rocha segura tudo. Oro, Senhor, por essa viúva que foi um exemplo para sua família e continue, esse viúvo, esse divorciado. Oro mesmo, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe e que nós sejamos exemplo dessas famílias do século XXI. E que os pais de hoje não sejam só para vir em casa comer e beber e dormir, mas que possam aprender a gastar um tempo com seus filhos. Eu lembro de quarentena, Senhor, no tempo do lockdown, nós tivemos tantos tempos para contar histórias maravilhosas, para testemunhar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Mas muitos de nós não entendemos. Muitos de nós tentamos fugir desses tempos maravilhosos que o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos, Senhor, a restaurar isso. Ajuda os homens a serem mais amorosos com suas esposas, com as suas namoradas. Ajuda as mulheres, Senhor, a entender os homens, não tudo oposto. Ajuda as mulheres, Senhor, a se posicionar onde o Senhor as colocou. Um lugar de segurança, um lugar em que elas irão ser providas, um lugar em que elas iriam ser amadas, um lugar em que elas seriam cuidadas, um lugar em que elas teriam a influência total pelos filhos, pelos maridos. E ajuda os homens, Senhor, a ser a fundação das suas famílias, em que eles seguram, em que eles, mesmo que haja tempestade tinha onde, ele vai parar firme. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Jesus, ajuda os filhos, Senhor, a serem obedientes, como a palavra diz. Ajuda os homens ao se levantar, que contem histórias maravilhosas daquilo que o Senhor fez. Que eles venham se unir em oração, em louvor juntos. Que eles venham meditar juntos, mesmo que seja difícil muitas das vezes. Mas oro, Senhor, para que o Senhor abençoe cada um deles. Que possa construir família segundo o seu coração. Em nome de Jesus eu oro nesta noite e abençoe você. Amém.